Vou perguntar aqui. Alguém fez pergunta aí, gente? Fiz e fui respondida, porque eu acho que você não está ouvindo a gente, tá? Agora estou perfeitamente. Eu acho que não foi respondida, não, Juninho. Você perguntou o que é Malino? O que é malino. malino? Aí a Regiane falou traquinas, travesso. Ah, Ah, sim. É malino que eu usei, né? Malino é traquino, talvez. Então, outra coisa, antes de começar nosso estudo, eu quero voltar a um combinado nosso que nós temos há mais tempo, que é não me elogiar. Porque lá no livro dos médios, gente, o livro é para médium, mas eu entendo que vale para todo mundo que com frequência o centro espírita. O que o Kardec fala? Não elogiar, não elogiar. Por quê? Porque isso desperta o orgulho do médium, desperta o orgulho de nós uns dos outros. É capaz de eu. Não é que eu não gosto de elogio, não. É capaz de eu acreditar no elogio. Aí eu acredito ao orgulho meu que já está lá sendo desperto. Então vão ter esse cuidado um com os outros, tá? Vocês me protegem se não me elogiar. As dificuldades, os defeitos, pode falar que na hora eu não recebo bem, não, mas depois eu penso e aceito, tá? Aí hoje nós vamos acabar o último texto, ser-se integralmente. Aí, antes de começar, como eu fiquei, a gente vai falar mais da criança ferida hoje, pelo texto da Joana, eu trouxe a questão, então, lá do livro Mesmo Rio, da Lisama Santos. Nós trouxemos semana passada a questão da Marília, que era aquela que ela não, vamos dizer, ela não sentiu o amor da mãe dela como ela tinha pelo irmão homem. E hoje eu vou trazer a questão do Lucas, o preferidinho da mamãe. Vocês vão ver como que isso também da criança ferida. Por isso, daqui a pouquinho você vai ver que todo mundo tem criança ferida. Vamos lá. Lucas não era muito dado a pensar em como vivia a vida. Por anos acreditou na suposta perfeição que lhe fora dada como um dom ao nascer, até que começou a achar que a mãe só o elogiava porque não o conhecia. Dentro de si, ele percebia que nem sempre tinha respostas brilhantes para dar. Via que odiava a casa e os pais e, em muitos momentos, não era uma boa pessoa. Ou seja, gente, a criança sente raiva, né? E como a gente não tem um acolhimento por isso aí, ela se sentia mesmo que ela não era tão pura quanto a mãe falava, e tão boa, e tão justa, e tão inteligente, tão, né? Ela se sentia uma fraude. Porque as coisas que ela sentia, ela tinha que esconder, né? Para poder não magoar essa imagem que era projetada nela, dessa expectativa de filho ideal, de tudo, né? Às vezes, parava em frente ao espelho e procurava, em algum lugar, nos seus braços gordinhos, a força e o brilho que a mãe dizia que ele tinha. Mas ele não encontrava, mesmo procurando com muito empenho. Será que ela ainda o acharia forte se descobrisse que teve muita vontade de chorar quando Fuinha caiu? O que a mãe pensaria se soubesse que por dentro não se parecia com o que ela via por fora? Existia uma tensão constante em se manter merecedor daquele olhar e continuar sendo o filho que ela tanto sonhou. Por vezes, sentia vontade de testar o seu amor. Tinha vontade de deixar de estudar, de gritar não todas as vezes que a palavra viesse à boca, dizendo como a mãe era chata e controladora. Queria entrar em casa com os pés sujos de lama, deixando barro por toda a casa. Mas o medo de perder o teste do amor o fazia desistir. Se ela desistisse de amá-lo, seria capaz de sustentar sozinho o peso do próprio corpo?
Perder a sua devoção era a maior tragédia que podia acontecer. Não valia a pena arriscar. Não receberia recompensa que valesse o sacrifício. Melhor deixar tudo como sempre esteve. Entendeu, gente? O preferido também tem criança ferida. Porque ele tem uma expectativa projetada, às vezes, de sonhos que a mãe teve e não viveu, de uma expectativa de um filho perfeito em cima desse menino. E ele tem que. Olha a dificuldade da criança de estar, vamos dizer, à altura dessa expectativa. E se sentir que tem que cumprir essa expectativa. E ele olha para ele vê que ele não é perfeito daquele jeito que está sendo ali mostrado. Né? Então, ele se sente uma fraude. Olha que dor, gente. A dor, né? De não poder ser quem você é. Porque isso pode fazer com que ele perca o amor da mãe. Isso é uma criança ferida. Você vê o que eu estou querendo trazer aqui, gente? A criança ferida tem o fato real, que está no relacionamento da mãe com o filho, mas tem o olhar do filho para o que está acontecendo. Tá? Nesse capítulo mesmo, quando começou o capítulo, a Jona foi falar de criança ferida, e agora ela está fechando. Então, eu trouxe um pedacinho do que ela falou no começo do capítulo, porque a Jona ela tem um pensamento em espiral, para a gente concluir hoje o que ela falou, tá? Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Então, o que Jona fala, todos têm criança ferida. Todos, né? E isso dificulta, olha só, que a gente tenha paz, saúde, como dizendo, harmonia, né? Que a gente consiga lutar com nossas dificuldades, porque essa criança ferida dificulta tudo isso. Mediante a reflexão e a psicoterapia equilibrada, a criança ferida libera o adulto encarcerado que não se pode desenvolver e ocorre uma integração entre a sombra e o ego, proporcionando alegrias inenarráveis ao self, que aspira à perfeita junção das duas fissuras da psique. Então, vamos com calma. Nossa psique está fissurada, por quê? Porque tem o consciente e o inconsciente, que é o que eu não sei. Então, ela está partida. Sombra como aquilo que eu desconheço em mim. Se eu não entro em contato com essas dores da infância, com esses processos infantis, isso está na minha sombra, no meu desconhecimento. Né? E isso age na minha vida. O problema é que a gente não entende. Isso aí é um complexo. O que é um complexo? É um núcleo emocional. Ele vibra. Você imagina, é mágoa, é ressentimento, isso é emoção. Isso vibra dentro de você e produz emoções e pensamentos. Ok? Então, como que eu posso ser um adulto livre tendo ressentimento? Como eu posso ser um adulto livre tendo mágoa dos meus pais e ressentimento? E não necessariamente pais. Geralmente, a criança ferida está ligada a figuras de autoridade. Pode ser um padrinho, um avô, uma mãe, um pai, pode ser um professor. Geralmente é alguém, um adulto nessa relação com a criança que vai formando, né? Esses núcleos de criança ferida. Então, é isso que ela está falando aqui. A gente precisa de reflexão, a psicoterapia vai fazer o quê? Mudar o olhar da gente para aquele fato. Né? A gente vê a dificuldade das nossas mães, as limitações dela, mesmo com o amor, ela erra, né? E ela também tinha uma criança ferida. Né? Nossos pais também tinham uma criança ferida, né? E não tinha, às vezes, o acesso ao conhecimento para tratar essa criança ferida. Então, isso tudo vai um processo de perdão, de liberação, de entendimento. A gente tem que ir nesse processo, né? E aí vai se integrando, vai se tornando consciente, e essa sombra, essa mágoa, esse ressentimento vai sendo diluído,
O perdão, gente, é um processo longo, ninguém perdoa num dia só. Então, é um processo que a gente vai diluindo, conversando, olhando outros olhares, se conscientizando, tá? É assim. Passa para nós o microfone. Na verdade, todos nós temos essa criança ferida, cada um tem seu problema a se resolver, né? Então, na verdade, são crenças que vão acontecendo na vida da gente, que a gente guarda e que nos limitam. A gente tem que romper essas crenças limitantes para poder chegar nesse equilíbrio, mas eu penso que a gente fazer isso sozinha, mesmo você refletindo, achando o que foi que provocou as coisas em você, você precisa de uma terapia para uma pessoa te ajudar a se libertar, porque às vezes você não consegue, não Pois é, enxerga. mas veja bem, Andréia, aqui a gente está estudando a Jona, não é esse a opinião da Jona. Então a gente tem que aceitar a opinião da Jona. Ela fala que em alguns casos realmente precisa, mas ela não fala todos os casos. Então eu não tenho que ter opinião, eu tenho que só falar com vocês o que Jona acha. Entendeu? Entendi. Agora, para o seu caso, você tem condição de pagar? Você quer pagar? Você quer fazer? Então, essa é uma decisão pessoal sua. Entendeu? Mas eu não posso, no nome meu de Vânia, porque ninguém está aqui para estudar a Vânia. Para estudar Joana. E Joana, no começo desse livro, ela deixou claro que não. Que depende do caso, depende do que aconteceu, depende da pessoa, você precisa ou não. E isso é muito sério, gente, porque nós temos pessoas aqui, veja bem como é que seria injusto isso, né? De várias condições econômicas. Então, para mim poder evoluir, eu preciso de pagar uma psicóloga. Quem tem dinheiro para pagar? Ah, não, Então, mas, só os ricos vão evoluir? não, mas aí não é no caso. Agora, vamos ver na nossa sociedade. Todos os que fazem terapia estão aproximando de Jesus, estão iluminados? Então, tem algo errado nessa conta, né? Porque era só pegar toda artista que eu conheço faz terapia. E eu posso contar nos dedos aquele que eu posso dizer, esse está a caminho de Jesus. Ele está se iluminando. Ele está sabendo lidar melhor com essa vida. Isso é verdade. Inclusive manipular melhor o outro. Mas não é esse o caminho, por isso que a Joana fala, é terapia, vamos dizer, psicologia, tudo associado a Jesus. Porque senão eu uso em benefício do meu egoísmo e meu orgulho. Por isso que o tempo inteiro ela vincula a Jesus. Tá? Então, assim, não tem que ter a minha opinião. Ninguém quer saber de Vânia aqui. A gente tem que ver, remeter ao que Joana fala. O que Joana fala é isso. Agora, cada um é consciente para ter a sua posição em relação a isso, porque passa também pela condição financeira. E, assim, eu acho um desrespeito eu dizer que você, para libertar dos seus problemas nessa vida e para evoluir, você precisa de dinheiro. Que justiça divina seria essa? Olha bem, gente, isso é grave. Então, a gente tem que. Outra coisa é a minha decisão pessoal. Né? Cada um tem a sua condição financeira e sabe que dor que tu carrega. E as pessoas que carregam essas dores e não têm condição financeira, existem clínicas sociais de um preço mais barato que atendem. Agora, isso não é decisão minha. Né? Cada um sabe a dor que te habita. E o que a Joana vai fazendo, ela vai mostrando para a gente os caminhos de libertar disso, que a maioria de nós nem podíamos conversar sobre isso, se não tivesse o livro dela. Então, para algumas pessoas vai ser ajuda, para outros vai ser solução. E tem também a questão do espírito, o que esse espírito já traz com ele de recursos. Porque, às vezes, aquele espírito já tem recursos para mexer com aquilo. Porque, como eu te disse, não é só o que a mãe ou o pai fez, é o olhar do espírito para aquilo.
E eu já contei um caso aqui da evangelização infantil de uma criança da minha sala, que ele chegou chorando com o irmão dele e me falou que o que aconteceu. Eles estavam vindo na pressa, na alegria de estar vindo, correu, atravessou a rua na frente da mãe, a mãe deu uns coques na cabeça de um do outro, eles chegaram com ódio da mãe, me contou. Aí eu virei para eles e falei: vocês são o tesouro da mamãe. Vocês correram na frente, na rua, ela ficou com medo de você ser atropelado, dela perder o tesouro dela, ela perdeu a cabeça e deu um coque em vocês. Um deles olhou para mim e falou assim: eu sou o tesouro da mamãe? Eu falei: é. Ele abriu um sorriso e foi brincar. O outro olhou bem para mim e falou assim: eu odeio ela. Eu odeio ela. E ele foi subindo a escada e cada passo que ele dava, ele falava: eu odeio ela. Então, espíritos são diferentes. A história que eu contei foi a mesma. Então, a gente, coisas profundas, gente, que a gente vai vendo e a gente não tem resposta para todo mundo. Entendeu? Não dá para generalizar, não dá para fazer nada disso. E a gente vê quantos espíritos se iluminavam e nem psicologia não tinha. E a Joana, ela volta e meia, ela vai no conhecimento de Jesus para resgatar que Jesus conversa com o nosso espírito. Ele dá soluções através das parábolas para os nossos conflitos nas parábolas dele. Está faltando a gente meditar, ir lá e procurar a solução. Aqui ela está estudando 3 nesse livro, né? Então, vamos lá. O número de transformados psicologicamente é muito grande. Transtornados psicologicamente é muito grande, em face à preservação da criança ferida em cada um. Os complexos narcisistas e de inferioridade, do egoísmo e da presunção que impede o indivíduo de autorrealizar-se. Então, a Joana vai falar que essa ideia que a gente se coloca melhor que todo mundo, ou pior do que todo mundo, ou eu quero segurar as coisas para mim, tudo tem a ver com a criança ferida. Que é como assim, eu tenho que me manter, entendeu? Porque o mundo aqui está hostil, então a criança desenvolve esses processos de tentar se defender desse mundo que está agredindo ela. Daí vem o egoísmo, o complexo de inferioridade, né? E a presunção. Então, eu posso ter essas reações por causa do ambiente hostil que está me hostilizando, ou que eu estou interpretando como me hostilizando. Tá? Isso tudo impede realizar, porque você pensa bem, isso tudo você vai ter que conversar com isso dentro de você, né? Quem teme o avanço e somente observa a estrada, permanece impossibilitado de conquistar espaços e alcançar o cume da montanha dos problemas desafiadores. Passo a passo, etapa a etapa, vão ficando para trás os marcos das vitórias, pequenas umas, significativas outras, facultando a integração da própria consciência cósmica, sem a perda de sua individualidade. Olha o que a Joana está falando. Nós temos ficar só vendo, não vai adiantar nada. São pequenos passos, gente, pequenas vitórias que a gente tem que procurar. É pouquinho a pouquinho, não procure grandes transformações, é pequenas conscientizações, é pequenas mudanças, é passo a passo. Mas ver só a estrada não vai adiantar nada, né? E pouco a pouco a gente vai se integrando com a consciência cósmica, né? E se tornando indivíduo inteiro, indivíduo, não fragmentado, ou seja, eu vou entrando em contato com essa sombra, né, integrando ela na consciência. Agora nós voltamos onde nós estamos, tá? No sentido inverso, quando a criança é estigmatizada, punida, justa ou injustamente, embora nunca seja crível uma punição infantil denominada justa, ela absorve as informações e castigos, passando a não acreditar em seus valores, não experimentando estímulos para avançar, crescer e prosseguir. Porque, mortalmente ferida,
carrega a marca, tornando-se rebelde, cruel, cínica, destituída de sentimentos bons, que estão asfixiados sob o lixo da perversidade dos pais ou dos adultos, que a insultaram, menosprezaram e condenaram-na. Então, ela vai falar aqui, ó, estigmatizada é a rotulada, tá, gente? De preguiçosa, né? Esse é rótulo, né? Que a gente põe burro. Quer dizer, ela é burra ou você que não sabe explicar? É uma boa pergunta, né? Nós temos quase 18 tipos de inteligência. Não é porque eu não tenho dificuldade em matemática que eu sou burra. Eu posso ter, nessa vida, que, vamos dizer, desenvolver outros tipos de inteligência. Então, essa ideia, gente, o QI, aquele famoso QI, hoje não vale nada. Porque tem outras formas de inteligência, inclusive inteligência corporal, sabia? Quando você vê crianças, às vezes de 2, 3 anos, que conseguem dançar, conseguem fazer esporte, é uma inteligência corporal. Então, tem vários tipos de inteligência. Então, os rótulos, né? Então, ela está falando, ó, os rótulos ou punidas, tá? Sou burríssima nessa corporal. Nossa, Você vê, eu já vi no Instagram umas menininhas pequenininhas, gente. A professora dança lá, ela faz igualzinho. As outras, ela vai para a direita, as outras crianças vão para a esquerda, ela vai para frente, o menino vai para trás. A maioria, né? Agora, o que tem inteligência corporal é interessante demais. Então, gente, ela absorve, tá vendo aqui que a Giona fala? Eu introjeto o rótulo. E outra coisa, ela absorve informações e castigo, porque a criança não acha que a mãe está errada, essa desequilibrada, não. Ela acha que é ela que está errada. Falta algo nela, né? Que para não ser amada, ela é nisso, que ela pensa que o problema está com ela, entendeu? É isso que é o problema, né? E ela vai introjeta os rótulos, aí o que, que acontece? Não acredita nos valores dela mesma, ou seja, no potencial, na força dela, né? Não tem estímulo para avançar, para crescer, para prosseguir, né? Mortalmente ferida. Olha só. Como é funda essa ferida? Mortalmente ferida, carrega a marca. Aí vai ficar rebelde, cruel, cínica, destituída de bom sentimento. Por quê? Porque o mundo está me atacando, entendeu? E eu estou devolvendo a mesma moeda. É isso. Passa, por favor, o microfone. Um sinônimo seria virar complexo de inferioridade? É A o que a gente, criança- é uma das coisas que acontece é isso, o complexo de inferioridade, tá? A criança se sente isso. É que a gente viu aqui, ela pode várias coisas, né? O complexo de inferioridade, o que a Joana fala? Um olhar narcisista sobre si mesmo, olha aqui. Um olhar narcisista sobre si mesmo, de autovalorização demais, de inferioridade, pode estimular o egoísmo ou a presunção, né? Porque vai depender de cada um como ele reage, né? Ele pode reagir ao contrário, com arrogância, né? Igual ela está falando aqui, cruel, cínica. Então, ela é estigmatizada, é punida, ela absorve as informações, aí ela não acredita no próprio valor, não tem estímulo para crescer, para desabrochar, para desenvolver os seus valores, ela se torna o quê? Rebelde, cruel, cínica e destruída. É como me trata com agressividade, pode ser uma das reações, tá? É uma defesa, né, gente? Uma defesa. Vamos dizer, antes que me ataquem, eu já chego com as unhas já. Porque de tanto que já fui atacada, agora eu começo a atacar também. Aí eu já ataco antes de me atacarem, entendeu? É isso. Vânia, Oi. e o contrário? Você supervaloriza, nossa, você é inteligente, você sabe tudo e tal.
isso vai trazer uma vaidade precoce no menino, na criança e tal, ou não? É o caso do Lucas que eu trouxe hoje. São Aí o os que que dois, né? acontece? Você projeta na criança uma expectativa de uma criança muito perfeita, só que ele sabe que ele não é perfeito. Entendeu? Isso dá uma solidão tremenda para a criança, porque ela não pode partilhar com você a fraqueza dela, né? Por causa dessa expectativa alta que você colocou em cima dela. E ela não pode mostrar o que, que é, e ela se sente, vamos dizer assim, fake. Ela se sente, como é que eu diria assim, que eu não sou isso que. Hã? Uma fraude. Uma fraude. Eu sou uma fraude, porque eu não sou isso que você fala que eu sou. E ela não pode mostrar o que ela é, né? E não pode mostrar o que ela é, As porque ela tem fraquezas medo de dela. perder, porque você idealiza ela. Mas e se ela acredita? Ô, Júnia, aí que está o negócio, né? Eu acho pouco provável, sabe, disso acontecer, porque essa leitura da criança de que ela não é aquilo que você faz uma expectativa é uma leitura inconsciente, tá, gente? A criança não faz essa leitura consciente, não é? Eu trouxe o livro, a mulher está lendo de dentro, a criança não tem percepção disso, não. Então, não tem como. Por quê? Porque eu sou ser humano, eu tenho fraqueza, igual a criança colocou lá. Quando meu amigo machucou, eu fiquei com medo, eu chorei. Será que ela sabe disso? Eu não sou esse super-homem que ela está achando que eu sou. Né? Eu tenho raiva, eu acho ela chata, tem hora que ela fica me controlando. Eu sou ser humano. E ela não está vendo a minha humanidade. Então, eu não vejo como ele acreditar nisso. Ele pode fazer isso conscientemente, mas tudo isso que ela descreveu do Lucas, gente, é o inconsciente do Lucas. O Lucas não sabe disso. O dia que ele souber disso conscientemente, ele está curando. Ele está curando. Ele não tem essa percepção consciente, tá? Vânia, diante disso, quando você projeta naquela criança o nome do mesmo pai, do avô, você já está criando uma. Isso, porque às vezes tem uma expectativa em cima desse nome, né? Aliás, é antes da gravidez, tá, gente? Você já tem expectativa do que você quer daquele filho. Só te digo isso. E às vezes a escolha do nome passa em cima dessas expectativas. Não, não só sadio, sabe, gente? Não é só sadio. É uma história, é uma expectativa de realização de sonhos, de conquista, de carreira, de ser alguém na vida. E isso tudo é projetado. Não só pelo nome. Às vezes a pessoa tem vontade de ter um filho, ela já tem história prontinha para ele, só está faltando alguém para encaixar. E é inconsciente. Nem sempre. Da mãe? Nem sempre, não. Não? Às vezes ela fala mesmo, fala mesmo. Nós temos famílias que falam assim. Que às vezes a pessoa é inconsciente, mas vai tratando. Às Como? vezes é inconsciente eu projetar a vida que eu não vivi nos meus filhos. Às vezes pode ser inconsciente. Mas isso de projetar, de ter um nome, de querer sucesso, que segue a carreira da família, nós somos todos advogados, agora vai nascer um que é para tomar conta aqui do escritório todo e melhorar esse império. Ou minha filha para ser uma Miss, para ser uma pessoa maravilhosa, linda, vai ser famosa, isso é falado. Isso. Nossa. Então vamos em frente. Vamos lá. Ó, quem quer falar de bebê reborn, existe uma palestra, não diria, que é pequenininha, uma colocação, né, do Alberto, aquele lá do norte, gente, que é psiquiatra. Alberto Almeida é psiquiatra, tá? E é psiquiatra também. E ele faz uma pequena colocação sobre os reborns. Ele tem mais o que falar do que eu. É só procurar no YouTube. Sim. O ser é, portanto, a grande proposta da psicologia, no sentido profundo ainda do vir a ser,
conscientizando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram adormecidas e que devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que se atinja a individuação. Então, como é que a gente desperta nossos potenciais divinos, maravilhosos que tem dentro de nós? Autoconhecimento. Boa educação, Convivência social. convivência social. Olha que interessante, que na convivência social eu vou ter instrumentos para me conhecer. Autoconhecimento, convivendo com o outro. O amor e educação. Olha só, para atingir a individuação, que é me tornar um indivíduo inteiro, não fragmentado. É eu conhecer essas partes minhas, né? Então, é o vir a ser, é o construir esse ser inteiro, né? É o vir a ser ainda, né? Ok? Passa tudo para mim conscientizando das minhas possibilidades. Ok? A realidade da psique propõe, portanto, o desenvolvimento das possibilidades existenciais que se encontram em germe em todos os seres, crescendo no rumo da realidade e do saudável comportamento, para alcançar o patamar de um ser integral portador de saúde total. Então, a Joana fala que existe uma proposta da realidade. O que é a realidade da psique, gente? Alguém sabe? Nossa parte espiritual, né? De espírito eterno. A realidade não é o material, é o espiritual. Ela propõe, olha, Mas é o espiritual Deus em mim, self? não, Ou não? não, é o self no sentido de espírito eterno, o total da psique, tá? Uhum. Que tem no centro o Deus em mim. E essas potencialidades vêm do despertar também, pouco a pouco, desse Deus em mim, né? Mas é a realidade da psique, ó. Vem com o desenvolvimento das possibilidades existenciais que encontram em germe. São o que Kardec fala das sementinhas divinas que cabe a nós despertar. Nós não conseguimos gerar virtude, gente. Virtude são sementinhas divinas que a gente ajuda a germinar. Entendeu? Crescendo no rumo à realidade e do saudável comportamento, para alcançar o patamar de um ser integral, é a individuação. Então, ela está falando lá do conviver e do ser, da importância do conviver para que eu possa ser integral, né? E possa despertar essas possibilidades rumo à saúde total, que ela já falou que é equilíbrio total da psique, física, espiritual e psíquica. É isso que é saúde para ela, tá? E o ser integral é o não partido. É à medida que eu vou entrando em contato com a criança ferida, com minha sombra, com minhas dificuldades, eu vou me tornando um ser inteiro, um indivíduo. Isso é que é individuação. A conquista da consciência humana iluminada, conforme propunha Jung, rompe a cadeia do sofrimento, adquirindo assim significado metafísico e cósmico. Existe uma diferença entre sofrimento e dor, tá, gente? As dores sempre vão existir, mas o sofrimento é a minha postura diante dessa dor, é como eu interpreto essa dor, né? Então, nós estamos na condição humana. É claro que a gente vai perder pessoas que a gente ama, a gente vai adoecer, porque você vai ter que morrer de alguma coisa. Pode passar a vida inteira saudável, mas uma hora você vai morrer, né? Você vai ter que adoecer. Então, dores existem, desafios existem, mas olha o que a Joana fala, essa consciência iluminada, né? Então, é iluminada pelo Deus
em mim, porque vai adquirindo a consciência de sono, depois de sono com sonhos, eu vou tendo uma vida psíquica, eu vou elaborando, e aí isso é que vai fazendo essa consciência iluminada, o despertar, o contato com esse Deus em mim, né? Porque passa a ter um significado. O sofrimento passa a ter um significado. A pior coisa que pode acontecer, gente, é eu não ter sentido no sofrimento. Para que eu sofro? Né? A vida, imagina, a vida dura 70 anos e tem gente que fica sofrendo a vida toda, fica sem sentido, né? A pessoa não vê. Quando você percebe as leis divinas, percebe a proposta amorosa, a proposta de crescimento, é para que esse sofrimento existe, ele tem um sentido. Não é por quê. O porquê existe para que eu entenda que Deus é amoroso. Mas eu só vou descobrir isso depois que eu morrer. Porque o porquê eu não tenho acesso aqui. Eu só posso confiar. Deus é amoroso, então existe um motivo. Mas o para que cabe a mim descobrir. Porque a proposta é de crescimento. A proposta é amorosa, de educação, de desenvolver potenciais. Então, eu olho para o sofrimento de maneira diferente. Então, já cai, a maior parte do sofrimento, ele cai. Porque ele tem um sentido. Okay? Como eu vou encarar esse Como eu encaro. sofrimento? Exatamente, como eu encaro. E é essa consciência iluminada que vai me dando esse sentido, gente. O olhar mais espiritual sobre os fatos da vida, que vai iluminando essa consciência, que eu estou despertando a minha consciência mais profunda, que é espiritual. Então, eu já olho os fatos do dia a dia com um olhar diferente, né? Porque transcende a natureza física das coisas, né? Transcende. Então, você não... Transcende a natureza física. Aí tem um significado para a alma, né? Pode falar, Marcelo. Aquela história, a dor é inevitável, mas o sofrimento é optativo, né? Nesse sentido, né? Que você vai romper com ele na medida que você tem esse olhar mais completo sobre as situações, mais a longo prazo. Você tem essa ideia de desenvolvimento, de um amor de Deus que cuida, que você vai desenvolvendo, vai ganhando, quebrando padrões, ganhando potenciais, né? Vai. Eu não preciso de ser santo, né? Eu vou. O importante vai ser como eu vou ver o sofrimento, porque vê se você me entende. A forma que eu vejo é uma forma que eu estou crescendo. Deu para entender? Mais ou menos, você está implicando, você está usando o santo aí no sentido de naquele perfeito. sentido de vibração de que você colocou. Aí o negócio rolou. Porque, veja bem, o que nós estudamos hoje, que o santo é aquele que se aproxima de Deus, né? É aquele que vai aumentando a sintonia dele com o divino, é o processo de santificação. É a consciência iluminada. Agora, o santo que a gente usa aí é o quê? É o cara perfeito, o cara que não tem, né, vamos dizer assim, erros, né? Não é nesse sentido, não. Mas a consciência iluminada, você só consegue ela se aproximando do divino que mora em você. E é isso que vai dando, olha, um significado metafísico fora das cadeias humanas e a longo prazo para o sofrimento, para os desafios que você vive. E é isso que te libera muito dessa carga, porque você imagina, o sofrimento não tem sentido, é punição, vamos dizer assim, olha a carga disso que você carrega, por falta desse olhar, tá? Uma construção de consciência, de conscientização, né?
que é por isso que é a consciência iluminada. Nós estamos no segundo nível de consciência, consciência com sonhos, mas nós ainda não temos esse Deus em nós desperto ainda, estamos no caminho de pouco a pouco despertar, né, Marcelo? Que vai iluminando esses sentidos da vida para nós. Romper essa cadeia do sofrimento representa manter uma conduta superior, elegendo o que fazer ao próximo, conforme recomendava Jesus, nunca revidando mal, por ser a única terapêutica possuidora do valioso recurso de gerar tranquilidade interior. É isso aí, né, gente? Olha. Independente dos processos que eu tenho interno, cabe a mim eleger o que eu vou fazer ao próximo. Sempre. Por isso que a gente vigia, a gente tem que conhecer essas nascentes das nossas emoções, estar consciente delas, para que a gente possa eleger com consciência o que fazer ao próximo. Porque senão eu sou impulsionado por essas emoções. Quando eu vi, eu já fiz. Eu sou reativo, né? E não revidando o mal por mal. Mas ela vai mais profundo um pouquinho com esse não fazer o mal com o mal. Vamos ver? Quando os adultos compreenderem esse significado de não revidar o mal com o mal, não transferirão para os filhos as suas próprias feridas emocionais, amando-os integralmente e apresentando-lhes a alma, o ser metafísico e cósmico. Olha o que Joana fala, gente. Alguém tem que quebrar essa cadeia. Porque sua bisavó tinha feridas que transferiu para a sua avó, que transferiu para a tua mãe, que transferiu para você. Mas alguém tem que quebrar essa corrente. Né? Então, é o que ela chama, né? Então, é a gente não transferir para os nossos filhos nossas feridas emocionais, e só tem um jeito disso acontecer. É a gente acessar e tratar a nossa criança ferida. Tá? E a outra coisa é o quê? O que é amar integralmente? Hã? É aceitar o outro do jeito que ele é. Que ele é. Aceitar. Ele é. Aceitar a criança, a sua sombra e a sua luz, do jeito que ela é. E não rejeitar algumas coisas da criança, que são, às vezes, a minha sombra que eu percebo nela, aquilo que eu não gosto em mim, eu percebo nela, eu rejeito. Não, amar integralmente é amar tudo. É aceitar a criança como ela é. Isso aí é difícil, mas só conseguimos isso se eu tratar as minhas sombras. Porque senão eu vou ver nela o que eu não gosto em mim e vou rejeitar ela. E aqui, apresentando a alma o ser metafísico e cósmico. O que a Joana está querendo falar isso? A importância da educação espiritual da criança, explicando que ela é um ser imortal. Representando a alma, o ser metafísico e cósmico. A criança tem que saber que essa vida não acaba daqui 20, 40 anos. Ela tem que ter esse olhar mais a longo prazo. Esse ponto de vista que o Kardec vai falar, que muda tudo. Se eu tiver o ponto de vista que eu sou imortal, muda tudo. A evangelização aqui, Sim. Aqui, outra religião qualquer, a criança em casa. Em casa também, né? Ela vem aqui 1 hora por semana. Você falar de Deus, de Jesus para ela, né? Ensinar, orar, ensinar, explicar para ela. Né? Os pais fazem isso. Ela vem aqui no centro 1 hora por semana. Todo o empenho deve ser aplicado na busca do ser e não do ter. Ou seja, gente, o ter é o movimento egóico, é o movimento do materialista. O ser é o esse movimento da consciência mais espiritual,
que busca o seu crescimento. Então, são duas maneiras completamente opostas. As parábolas a respeito da ovelha que se perde, assim como a dracma, que desaparece, dizem respeito ao ter, convidando ao encontro para o equilíbrio da posse, a que se dá extremada importância na vida social. Aí, olha o que a Jona está falando. Eram 3 parábolas, tá certo, gente? Qual que era a primeira? O filho pródigo. Essa é a terceira. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. Aí ela fala que as 2 primeiras são sobre perder coisas. Não é que eu perdi uma ovelha e a dracma é moedinha. Então, eu perdi coisas. Então, que elas estão trabalhando a questão do ter, convidando o equilíbrio da posse, que é muito valorizada no nosso meio social, né? Mas está convidando equilíbrio, gente. Equilíbrio. Não é você dar tudo e ficar sem nada. É equilíbrio. Equilíbrio. Que é a coisa mais difícil que a gente acha. Equilíbrio. Aí agora ela vai falar da outra parábola. No entanto, Jesus, após anunciá-las, coroou a sua proposta iluminativa, respondendo àqueles que o perseguiram, porque convivia com as misérias alheias manifestas dos aflitos e desamparados, ensinando a importância de ser e não de ter, a coragem de cair em si, de recuperar-se e encontrar-se. Aí a Jona vai falar que a terceira parábola fecha tudo, porque aí nós temos o filho pródigo que sai para usufruir do ter e chega lá, ele vai cair em si para começar o processo do ser. Todo o processo do ser, do encontrar-se, do recuperar-se. Ok? Então, é a transição do ter para o ser. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente?